Olá pessoal, meu nome é Eliezer e esse é mais um Singularidade Nerd. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar um pendrive ou HD externo bootável de forma que você consiga colocar vários arquivos dentro, várias ISOs, como por exemplo instalador do Windows, imagem do Linux, Acronis, etc. E de forma bastante fácil. Você basicamente vai colocar os arquivos dentro do HD e vai botar os arquivos. É muito útil para técnico de informática, ou não necessariamente técnico, né, mas qualquer pessoa que tenha um conhecimento mais avançado e tem um uso além do básico do computador. Muito bem, para começar o procedimento eu vou vir aqui na internet, primeiramente baixar EasyToBoot. Download EasyToBoot no Google, entra aqui no primeiro link, na página de download do site. Aqui o site é um pouco confuso, você tem que prestar atenção. Eu vou baixar. Vamos ver. Esse arquivo, EasyToBoot 1.98.zip. No caso, aqui é a versão 1.98, né? Mas dependendo da época que você assistir esse vídeo, a versão, é claro, vai estar diferente. Isso aqui, obviamente, não importa. Vamos extrair o arquivo. Está. Vamos baixar mais uma coisa lá no site do EasyToBoot. Esse MPI Toolpack. Nós vamos precisar dele também. MPI Toolpack Plus Cloverlight. Esse daqui, logo abaixo do download. Vamos extrair ele também. No caso, você pode fazer esse procedimento tanto com o pendrive como o HD externo. Porém, no caso aqui, eu vou criar um HD virtual apenas para simulação. Mas eu vou fazer isso daqui para fingir como se eu estivesse criando com um HD externo. Vamos criar aqui rapidamente um HD virtual de 500 GB. Certo. Uma vez extraído o EasyToBoot, vamos executar esse script, make USB drive, como administrador, é claro. Aqui ele está me informando que não detectou nenhum drive USB, como pendrive ou HD externo. Então ele está me perguntando se ele pode exibir todos os drives, incluindo os externos. Eu vou colocar sim. Mas se você tiver com um pendrive ou HD externo plugado, ele não vai perguntar isso. Ele vai simplesmente mostrar o que tem disponível para você escolher. Vou colocar Y e Enter. Eu vou escolher o número referente ao meu drive virtual. No caso aqui é o 2. No seu caso você tem que escolher o seu pendrive ou HD externo, dependendo do que aparecer. Está me avisando que isso daqui não é um disco externo, né? Que isso aqui é um disco fixo, mas no caso eu vou ignorar. Está me avisando que o disco vai ser formatado, vou colocar Y para Yes e confirmar. Aqui ele está me perguntando se eu quero fazer em FAT32 ou NTFS. Eu vou escolher NTFS porque o FAT32 ele tem a limitação de que você não pode colocar arquivo maior do que 4 GB. E
Isso é um problema, porque às vezes você pode ter uma ISO maior do que isso. Outra coisa, provavelmente você vai querer usar o seu HD externo, o pendrive, para botar em Wi-Fi também. E talvez você saiba que o Wi-Fi não funciona facilmente com NTFS. O Wi-Fi foi feito para botar mais FAT32. Porém, não se preocupe, isso não vai ser um problema. Mais pra frente, no decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa questão de botar em Wi-Fi usando HD e NTFS. Então eu vou escolher aqui NTFS, é o recomendado. Aqui ele está fazendo uma pergunta bem interessante. O meu drive que eu estou usando para criar ele é grande, ele fiz com 500 GB. Ele está me sugerindo para mim usar uma partição de apenas 137 GB. Por quê? Porque alguns notebook e computador meio antigo, eles têm uma limitação na BIOS. Eles só conseguem ler até 137 GB do drive quando você boota. Qualquer informação que tiver além dos 137 GB, algumas placas-mãe não conseguem ler durante o boot. Então ele está me recomendando para me limitar a partição do EasyToBoot em 137 GB. É um tamanho excelente. Eu particularmente não dou conta de usar tudo isso de jeito nenhum. Então eu vou colocar Yes para ficar mais compatível, para funcionar melhor. Se por um acaso você for usar muito espaço, você for precisar mais do que isso, você pode colocar não e ignorar, usar o HD inteiro para o EasyToBoot. Só que você tem que ter em mente que alguns computadores meio antigos não vai funcionar direito, vai dar problema. No caso, vou colocar Yes. Ele está avisando para me formatar. Aqui eu só vou confirmando tudo que ele me pediu. Só aguardar. Alguma mensagem do Windows que aparecer perguntando se quer formatar, esse tipo de coisa, você ignora, por favor. Deixe tudo por conta do script do EasyToBoot. Certo. Aqui ele está me perguntando a linguagem, eu vou colocar 9 para português Brasil. Idioma do teclado, eu gostaria de colocar português, só que ele não está mostrando a opção. Então vou colocar 0 para a opção padrão, em inglês mesmo. Aqui ele está me perguntando agora se eu quero que ele mostre as extensões dos arquivos quando eu for bootar, quando eu for escolher o arquivo que eu for bootar. Eu vou colocar não, porque eu só vou usar um formato. Então não tem sentido para mim ficar mostrando as extensões. Mas se você for usar tipo arquivo ISO, arquivo VHD, arquivo .bin, fica variando, então talvez seja importante para você colocar Yes. Mas como eu vou usar só uma extensão de arquivo, que é o arquivo próprio dele, que é imgptn, eu vou colocar não. Mas isso aqui é totalmente opcional, vai do gosto de cada um. Aqui ele está me perguntando sobre o ícone que vai aparecer na partição, é frescura, vou dar Enter para escolher a opção padrão. Aqui ele está me perguntando alguma coisa que eu não entendo sobre um arquivo de configuração dele. Eu vou dar Enter para colocar padrão, isso aqui não interfere em nada. Aqui ele está me perguntando sobre o tamanho de um arquivo .iso que tem dentro dele, que serve para guardar informações sobre a organização dos arquivos dentro do HD, sobre a questão da fragmentação dos arquivos. Ignora isso daqui, pode dar Enter e deixar como padrão mesmo. Muito bem. Aqui você pode ver que está criado. Aqui está a partição de 127 GB. Mas não termina aqui. Como que funciona aqui? Vamos entrar aqui dentro do HD que eu acabei de criar. Você basicamente vai entrar nessa pasta, ISO, e aqui em My Menu. É aqui que você deve colocar os arquivos para bootar. Quando você for bootar esse HD ou pendrive, vai aparecer um menu pedindo para você escolher entre os arquivos ISO que você colocou aqui dentro. Porém, tem uma série de observações. Primeiramente, quanto aos arquivos ISO, eles só funcionam no modo Legacy, no modo BIOS, eles não bootam em Wi-Fi, se você usar arquivo no formato ISO. E se você usar arquivo no formato ISO, ele não é tão compatível quanto se você usar o formato do próprio EasyToBoot, que é o imgptn.
Então, alguns arquivos, querendo ou não, você vai ter que ser obrigado a converter. No caso aqui eu vou optar, eu sempre converto todos os meus arquivos, eu uso eles em mgptn aqui no EasyToBoot, porque para poder botar em Wi-Fi também e para ter mais compatibilidade. No caso aqui para vocês eu vou mostrar como fazer isso agora. Ok, eu vou usar como exemplo essa ISO do Linux Mint. Tá? Eu vou converter ela em IGPTN e passar para o HD para vocês verem como é que funciona. Nós vamos usar aquele MPI Toolpack que a gente baixou mais cedo. Primeiramente, antes de mais nada, vocês vão ter que entrar aqui nessa pasta imdisk e instalar esse programinha. Ele é basicamente uma versão simples do famoso Daemon Tools. Ele serve para você criar, para você montar drives virtuais, montar ISO, por exemplo, como se fosse uma gravadora física, igual o Daemon Tools faz. Ele monta arquivos. Uma vez instalado, agora vou executar esse script aqui, Create Desktop Shirts. Vou clicar 2 vezes, ele vai criar alguns atalhos na área de trabalho, nada além disso. Agora eu vou pegar o arquivo e vou arrastar ele em cima de um dos atalhos que ele criou. Eu vou escolher o MPI FAT32. Por quê? O FAT32 ele é compatível com o Wi-Fi. Se eu colocasse NTFS, ele só ia botar Legacy, só no modo BIOS. Então eu vou escolher FAT32. Vou arrastar e soltar ele aqui. Aqui ele está me perguntando sobre o tamanho do arquivo convertido. Inicialmente ele sugere simplesmente o tamanho do próprio arquivo, porém eu vou colocar um tamanho ligeiramente maior. Por quê? Porque depois de usar por muito tempo esse sistema, eu percebi que tem um bug nesse MPI Toolpack. Vez ou outra ele coloca um tamanho errado, um tamanho de arquivo menor do que o arquivo origem, de tal forma que você não consegue concluir o procedimento porque dá erro, porque o arquivo está muito pequeno. Então aqui ele está me sugerindo 1969, eu vou colocar 2050, acho que está mais que bom. Pouquinha coisa a mais. E vou dar Enter. Agora é só esperar. Ele está extraindo os arquivos, não mexe nada, simplesmente aguarde. Dependendo do tipo de ISO que você vai estar convertendo, se é uma ISO do Windows, se é um Linux ou o que é, ele vai fazer algumas perguntas diferentes, porque até certo ponto esse script ele consegue detectar o que você está convertendo exatamente. Eu nunca altero nada aqui, eu simplesmente vou dando Enter e escolho as opções padrão. Sempre funciona nos meus testes. Então, só dei um Enter. E ok. O arquivo convertido aparece junto com o arquivo original. No caso aqui você tem o Linux Mint.imgptn. Esse é o arquivo que você vai usar para botar. Eu vou recortar ele aqui e vou voltar no nosso HD externo que eu criei, né, para botar. E vou entrar aqui em ISO, My Menu, e vou colar o arquivo aqui dentro. Menu de colar. Agora, mais um detalhe importante. É obrigatório que todos os arquivos que você coloque aqui dentro estejam desfragmentados. Ou seja, o arquivo não pode, no disco, estar dividido. Tá? Um pedaço em um trecho do disco e outro pedaço do arquivo em outro trecho. Senão dá problema quando botar. Se você vir aqui na raiz do seu drive, você vai ver que tem um script aqui. Make this drive contiguous. Sempre que você copiar uma ISO nova, um arquivo novo aqui, você vai executar esse script como administrador. Repare que abriu uma janelinha bem rápido e já fechou. No caso aqui, esse programinha, ele fez uma varredura, viu que estava tudo devidamente desfragmentado e fechou rapidamente. Mas se por um acaso esse arquivo que você copiou ele tivesse sido copiado fragmentado, ele teria demorado um pouquinho até terminar. Caso você encha esse drive de arquivos, você pode ter um problema ao executar esse script. Pode ser que ele fique desfragmentando coisa que não é para desfragmentar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pasta de programas aqui também.
ele pode inventar de tentar desfragmentar os programas que você tem aqui e você ficar perdendo tempo com coisa à toa. Sendo assim, tem uma outra forma de você desfragmentar sem ser por esse script. Você vem aqui em ISO, Docs, WinCont e executa esse programa, WinCont. Aí você vem aqui em adicionar, navega até o arquivo que você precisa desfragmentar, abre ele, seleciona e clica em desfragmentar. No caso aqui, ele deu não fragmentado, número de fragmentos 1, mostrando que ele já está desfragmentado. Tudo ok. Agora vamos dar uma testada rapidamente. Como eu disse para vocês, eu criei um VHD para ilustrar, não é um HD externo real, isso daqui. No caso eu vou usar esse script que vem aqui no Drive, que é uma máquina virtual, o QEMU. Só para mostrar. Vou executar ele como administrador. Mas aqui finge que eu estou bootando. Aqui ele está dando uma mensagem dizendo que ele não está detectando HD, mas ignore. Está um pouco lento, ainda está bootando, porque essa máquina virtual que eu estou usando para teste, ela é bem ruinzinha mesmo. Isso daqui é só para vocês verem como é que funciona. No caso aqui, eu estou bootando no modo Legacy, não é Wi-Fi. Prontinho. Aqui aparece a lista, quando você estiver bootando, das ISOs. No caso aqui eu só tenho uma, né? Então aparece só uma. Tem outras opções aqui, mas isso daqui não interessa, você pode ignorar. No caso aqui eu vou escolher o meu Linux Mint, vou dar um Enter. Agora aqui vai acontecer uma coisa muito curiosa, para você entender como que funciona esse programa. Para mostrar para vocês, eu vou entrar aqui no gerenciador de disco do Windows. Vocês podem ver aqui o nosso HD, nosso falso HD externo, né, que eu criei. Aqui você tem a partição do Easy2Boot com os arquivos e aqui você tem o espaço em branco, né, uma vez que eu escolhi usar uma partição pequena para ter maior compatibilidade. Vamos minimizar aqui, vamos voltar lá para o nosso boot. Aqui ele está me avisando que quando eu confirmar que eu vou bootar esse arquivo, ele vai mexer nas partições. Eu vou dar Enter para confirmar e você já vai entender o que vai acontecer. Pronto. Ele pode-se dizer que ele fez falando de forma idiota, ele fez um chaveamento. Ele alternou para o arquivo ISO que você escolheu. Agora, se você vir aqui, deixa eu mandar ele recarregar. Veja só. Repare que o layout das partições foi completamente adulterado. Ao invés de ter a nossa partição do Easy2Boot, nós temos uma partição de 1.91 GB no meio do HD. E, olha só que curioso, esse tamanho coincide mais ou menos com o tamanho do nosso arquivo que a gente jogou. Ou seja, o que ele fez? Ele basicamente transformou o arquivo em uma partição. E é por isso que você deve deixar tudo desfragmentado, porque ele não tem como fazer isso se tiver um pedaço do arquivo aqui e outro ali. E uma vez que ele esteja chaveado, como mostra aqui, você vê que o menu mudou. Eu vou simplesmente escolher a opção 1, Boot from this Drive. Perdoe minha péssima pronúncia em inglês. E ele vai fazer o boot. Funcionando certinho. Outra coisa. Vamos fechar. Vamos voltar aqui. Agora repare aqui que está totalmente diferente. Ao invés de estar aparecendo a partição do Easy2Boot, está aparecendo a partição do seu arquivo. Agora vamos supor que eu queira retornar a antiga partição, a partição original, a partição do Easy2Boot com acesso a todas as ISOs. Se eu abrir se eu encaixar esse HD externo chaveado no Windows, eu entro aqui na pasta E2B e executo esse arquivo aqui, ó, switch E2B. Confirmo. Eu vou marcar aqui para ele selecionar todos os drives, nem sempre aparece aqui, agora apareceu. Agora eu clico aqui, Restore E2B Partitions. Confirmo. Pronto.
ele refez o procedimento, ele voltou para a partição original. Outra coisa, tem como você ficar controlando esse chaveamento por meio do boot. Eu vou executar novamente o emulador. Vou bootar novamente no emulador, no meu HD, para mostrar para vocês. Lembrando, hein, que essa lentidão aqui não é o seu sistema do EasyToBoot, o HD está lento, não, é só por causa do emulador. Se você bootar isso daqui numa máquina, num PC real, no notebook real, ele vai ser rapidinho. Vou chavear novamente, escolher minha ISO, ou melhor, meu IMG-PTN. Confirmar, com Enter. Certo. Se você botar o seu HD pré-chaveado num dos seus arquivos, ele vai cair de cara nesse menu aqui. Se é esse arquivo mesmo que você quer, no meu caso aqui o Linux Mint, eu simplesmente vou escolher a opção 1 e vou botar. Porém, se eu quero retornar para o menu de seleção de arquivos, de ISO, eu vou escolher a opção 0 aqui em cima. Portanto, eu posso fazer o chaveamento tanto através do boot legacy, quanto dentro do Windows, executando aquele arquivo Restore E2B, que eu mostrei para vocês. Prontinho, deschaveado. Mais um detalhe muito importante, voltando a falar sobre a fragmentação. É importante que haja algum espaço livre para o programa, para o Incont que usa aqui, conseguir desfragmentar o seu arquivo. Por exemplo, aqui nós temos 125 GB livre. Vamos supor que eu tenha exatamente 125 GB de ISO para copiar aqui dentro, de MGPTN. Vai caber, eu vou copiar, só que vai ter um problema. Provavelmente eu não vou conseguir desfragmentar, vai dar um erro no programa dizendo que não tem espaço disponível. Se você vai copiar muito arquivo aqui dentro de uma vez só, não faça isso. Copie um por vez, ou pelo menos alguns poucos por vez, e vai desfragmentando, executando o script, ou o programinha diretamente, um por vez. Copia um, desfragmenta, copia outro, desfragmenta, até encher. Porque senão vai dar erro. Lembrando, mas isso só se você for copiar muito arquivo de uma vez. Próxima informação que você precisa saber agora. Vamos voltar aqui no gerenciador de disco do Windows para a gente dar uma olhada aqui no nosso HD externo. Posso? Ficou esse espaço vazio aqui. É claro que você vai querer usar ele. Você pode criar uma partição de programas aqui dentro, por exemplo, uma partição para guardar suas tralhas e deixar essa partição aqui só para o EasyToBoot. É particularmente o que eu faço. Porém, eu vou ensinar vocês a fazer melhor ainda do que isso. Você pode criar aqui também uma partição com algum sistema portátil, como por exemplo um Windows 8, Windows 10 portátil e mais a sua partição de programas. Por que fazer isso? Por que simplesmente não jogar um IMG-PTN com esse recurso? Porque tem um problema. O sistema do EasyToBoot, aquele menu de seleção de ISO que aparece quando você boota, ele só funciona em Legacy. Então vamos supor que, por exemplo, você vai bootar esse HD externo em um notebook que só tem o Wi-Fi. Não vai funcionar. O que você vai ter que fazer? Você tem duas opções. Antes de tentar bootar no notebook, você pluga o HD externo ou pendrive em um Windows que esteja rodando. Entra aqui no ISO, na pasta ISO. Abre o switch E2B. Vamos selecionar o drive. E aqui você seleciona o arquivo que você vai bootar. Dá um duplo clique. Ok. E ele faz o chaveamento por aqui. Prontinho. Uma vez chaveado, você pode ver que aqui está chaveado no arquivo. Agora sim, você despluga ele. Se você pegar e bootar ele no notebook com Wi-Fi, ou PC tanto faz, no equipamento com Wi-Fi, aí ele vai bootar. Ou seja, quando você só tem a opção do Wi-Fi, ele
só boota chaveado. Ele não consegue carregar o menu do EasyToBoot. Ele só boota diretamente aqui na ISO que você colocou. Isso é um problema, porque vamos supor que, por exemplo, você não tem um computador disponível separado para fazer chaveamento. Vamos supor que você é um técnico de informática, você foi na casa de um cliente, vê o notebook dele, você precisa botar alguma coisa, um Hires, por exemplo, ou melhor, um Mini 10 portátil, por exemplo, só que o notebook só tem Wi-Fi, não tem Legacy. Como que você vai fazer? Você não tem um computador para fazer o chaveamento antes. E é aqui que entra a opção de você criar uma partição separada com um sistema operacional Wi-Fi portátil, que é o que eu vou ensinar a fazer para vocês. Porque quando vocês colocar esse HD externo para botar no notebook que só tem Wi-Fi e ele não tiver chaveado no arquivo que você quer, pelo menos você vai conseguir botar o seu Windows portátil que você colocou aqui, porque ele está numa partição separada Wi-Fi. E através dele você consegue fazer o chaveamento para o arquivo que você quer, quando o equipamento só tem Wi-Fi e portanto não carrega o menu do EasyToBoot. Para fazer isso, ao invés de usar o gerenciador de disco do Windows, eu vou usar um programa chamado Partition Wizard, eu acho mais prático. Vou baixar ele aqui. Download Partition Wizard, já sugeriu. Download Partition Wizard, clico no primeiro link que aparece no Google. Vou baixar a versão free mesmo. Essa versão free ela é incrivelmente robusta, incrivelmente completa. Tem muito recurso, eu acho que tem pouca diferença da versão do Partition Wizard free para paga. Vamos instalar o Partition Wizard. Deixa eu alterar aqui o local de instalação, porque eu tenho pouco espaço no meu SSD. Terminou? Vou pedir para abrir. Escolhi aqui, Manitoba Partition Wizard Free. Aqui está. Aqui no gerenciador de disco do Windows não estava mostrando, mas ele cria uma partição à toa, praticamente vazia. No caso aqui, ela tem poucos KB, 31.5 KB só de tamanho. Para que ele cria essa partição à toa? É porque alguns computadores, eu acho que alguns computadores um pouco antigos, eles têm um bug. Se você tentar botar um HD externo que não tenha pelo menos duas partições, dá problema. Por isso que ele cria essa partição à toa aqui. Mas como a gente vai modificar essas partições, a gente vai colocar manualmente mais partição para o nosso uso, essa partição à toa aqui ela não tem mais propósito. Então eu vou clicar com o botão direito e vou vir em Delete. Pronto. Agora aqui eu vou criar uma partição para o meu Windows portátil. Eu vou usar uma versão muito legal chamado Strelec. Strelec é um arquivo ISO, uma ISO bootável, similar ao Hirens, só que com o Windows atualizado, que tem o Windows 10. Vou colocar aqui, download Strelec. Eu vou escolher essa segunda opção aqui, WinPE 10.8 Strelec em inglês. No caso, o desenvolvedor dessa ISO ele é russo, então eu acho que a maioria dos arquivos disponíveis no site dele está em russo. Mas no caso aqui eu escolhi que apareceu no Google que está em inglês. Vamos rolar aqui até o final e vamos baixar. Você escolhe aqui o servidor que funcionar melhor para você e aqui tem a senha para descompactar o arquivo. Muito bem, eu terminei de baixar o Strelec. Eu vou vir aqui no Partition Wizard e vou criar uma partição para ele, para o Strelec. Vamos ver aqui o tamanho do arquivo, 2.66 GB. Então, vamos aqui com o botão direito no espaço vazio, criar. Vamos criar uma partição FAT32, porque eu quero botar isso aqui em Wi-Fi, partição primária. Vou colocar aqui o nome, Strelec, o tamanho
Vamos colocar, bom, 2.56, vamos colocar 3 GB. Prontinho. E eu vou criar mais uma partição, que é uma partição para me usar para HD externo mesmo, né? Para guardar meus programas e qualquer tralha que eu for juntar aqui. Mais uma partição primária em NTFS. Vou colocar o nome de HD externo. Prontinho. Temos então a partição do Easy to Boot, a partição FAT32 para o Strelec, 3 GB, e a partição para as minhas tranqueiras que eu for guardando. Prontinho. Voltando aqui no gerenciador de disco do Windows, você tem tudo certo. Vamos voltar aqui. Vou abrir aqui a minha imagem de Strelec com WinRAR mesmo. Você poderia montar ela também. E vou jogar os arquivos aqui dentro, simplesmente. No caso aqui eu só vou usar essa partição para botar o Wi-Fi. Por isso que eu estou fazendo de forma tão simples. O Wi-Fi basta a partição ser FAT32 e você jogar os arquivos dentro. Muito bem. Terminou de extrair, já está pronto. O que vai acontecer aqui? Se você botar esse HD em uma máquina que só tem o Wi-Fi, vai aparecer a opção de você botar essa partição do Strelec. Botando aqui você vai carregar o Mini Windows 10 ou Mini 8 e vai, através dele, fazer o chaveamento pelo Windows para o arquivo que você quer. Sem falar que esse Strelec, particularmente, ele é extremamente útil. Esse Windows aqui é um Windows voltado para técnico, tem um monte de programas úteis, já tem Partition Wizard, por exemplo, tem um monte de programa de diagnóstico, quase tudo que você puder imaginar tem dentro dele aqui. É bem útil mesmo. E tem mais uma dica bem interessante. Esse Strelec ele é muito útil, então vamos supor que eu quero botar ele em Legacy também, porque do jeito que está aqui, ele só vai funcionar o Wi-Fi. Eu posso simplesmente gerar um IMG-PTN com ele e jogar aqui dentro. Ou, olha só que legal, vou ensinar um truque muito maneiro para vocês. Certo, agora vamos supor que você queira botar a sua partição de Strelec pelo modo Legacy, porque do jeito que a gente criou ali, ela só funciona no modo Wi-Fi. E a princípio, se você quisesse ter esse Strelec, esse Mini 10, esse Mini 8 portátil no modo Legacy, você teria que criar um arquivo à parte. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz, se vocês quiserem acessar essa partição com o Mini 10 que você criou, com o Strelec ou o que quer que você tenha escolhido, no modo Legacy. Porque do jeito que a gente fez ali, ela só funciona no Wi-Fi, ela só aparece para botar no modo Wi-Fi. Mas tem um macete para vocês acessar ela pelo modo Legacy também. Antes de eu mostrar para vocês, é o seguinte, para vocês fazerem isso, vocês precisam renomear o arquivo IMG-PTN que vocês criaram, acrescentando na frente o LBA23, como vocês podem ver aqui, ó, IMG-PTN LBA23. Façam isso com todos os seus arquivos. Qual que é a diferença? Com o LBA23, ele não vai esconder todas as partições quando você fizer o chaveamento. Ele só vai alterar a partição do Easy to Boot, porém a sua partição de programas e a partição do Strelec vai continuar intacta, e a gente vai precisar disso para fazer esse truque. Na verdade eu já devia ter falado isso aqui desde o começo. Eu já renomei, sempre que vocês gerar um IMG-PTN, renomei ele para IMG-PTN LBA23. Isso é muito útil. Certo, agora o truque. Para mim ter acesso no modo Legacy ao Strelec, eu vou escolher primeiro qualquer ISO, qualquer IMG-PTN que tenha modo Wi-Fi, no caso o Linux tem. Vamos chavear. Só que, agora ao invés de escolher a opção 1 para botar ela, eu vou escolher essa opção 3 aqui. Ó. Vou escolher a opção Clover. Esse Clover é um programinha muito interessante. Ele emula o Wi-Fi no Legacy, na BIOS. Mesmo um computador que não tem modo Wi-Fi, graças a esse Clover dá para botar.
coisas Wi-Fi. Então eu vou escolher Clover. Aguardo um pouquinho. Pronto. Agora aqui, ó, eu posso escolher entre a partição chaveada, no caso essa primeira opção aqui que está aparecendo, Easy to Boot, é o meu Linux, né, que eu escolhi. No caso eu vou escolher essa segunda, que é o Strelec. Tcharam! Dessa forma você consegue rodar o seu Mini 10, Mini 8, o que quer que você tenha escolhido mesmo no Legacy. Relembrando, se você vai botar no equipamento que só tem Wi-Fi, vai aparecer diretamente pela BIOS mesmo a partição do Strelec, sem ter que fazer essa gambiarra. Essa gambiarra que eu mostrei para vocês aqui é só se vocês quiserem botar pelo Legacy. E aqui está, tudo funcionando direitinho. Aqui eu vou mostrar meio por cima rapidamente como é que é o sistema operacional portátil do Strelec. No caso aqui, vocês vêm aqui no menu de programa, tem um monte de programa super útil. Tem Partition Wizard, vários programas de partição, programa de teste de diagnóstico, HDD Regenerator, AIDA 64, um monte de coisa. É uma ferramenta bem útil para técnico de informática. Daí, vamos supor que você botou isso daqui pelo Wi-Fi. Vamos supor que você está tentando usar teu HD externo em um notebook que só tem Wi-Fi e você não tem como fazer o chaveamento para o arquivo que você quer, porque ele não boota no modo Legacy e o menu do Easy to Boot só boota em Legacy. Então você vai botar aquela partição Wi-Fi que a gente criou. No Mini 10 você vem, acessa o teu HD externo e usa aquele switch E2B para chavear para o arquivo que você quiser. Então você reinicia o notebook e boota ele. Bem tranquilo, bem simples. Aí você vai escolher esse aqui mesmo que eu quero. Eu clico 2 vezes, chaveio para ele. E reinicio o computador botando. Bem tranquilo. E, bom, é basicamente isso daí. Não tem muito mais o que falar. O sistema é bem simples. Deixa eu só montar ele aqui de novo. Vocês podem ver que dessa vez, como eu renomeei para IMG-PTN-LBA23, ele não mexeu em todas as partições. A partição do E2B foi substituída pela partição do seu arquivo, mas a partição do Strelec e a partição extra que você criou para os seus programas e outras coisas também continua sempre acessível. Bem útil. E é isso aí, acho que não tem mais nada para falar. O tutorial é basicamente esse. Essa é uma ferramenta extremamente útil. Eu trabalho como técnico de informática, uso ela o dia inteiro. É uma grande mão na roda esse negócio, você não ter que ficar tendo um monte de pendrive, não precisar tendo que ficar perdendo CD toda hora, você deixa tudo num só HD externo, é muito útil. Espero que seja útil para vocês também. Então, pessoal, é isso aí, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, por favor, deixa o seu joinha, seu like aí, compartilhe o vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, pode comentar que eu respondo. Desculpem aí pela demora por lançar o próximo vídeo. E é isso aí. Valeu, pessoal!